multidões estão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Pelos reveses tristes desta vida, sem ter aonde o teu barco ancorar, Jesus é o Senhor, é o porto seguro. Confias nele, não irás naufragar. Jesus é o Senhor e o porto seguro. Confias nele, não irás naufragar. O que seria então da tua vida se Jesus Cristo não morresse em teu lugar? E se não fosse ele o porto seguro, onde irias o teu barco ancorar? E quando julgas que não há mais esperança, por ser pesada a tua cruz a carregar, se tua alma geme por estar em amarguras, Jesus se apressa a tua dor aliviar. Se tua alma geme por estar em amarguras, Jesus se apressa a tua dor aliviar. O que seria então da tua vida se Jesus Cristo não morresse em teu lugar? E se não fosse ele o porto seguro, onde irias o teu barco ancorar? Há sempre alguém vivendo no vale das decisões. Há sempre alguém precisando de fazer alguma escolha. E isto é uma realidade. As nossas escolhas, elas vão influenciar as nossas vidas enquanto vivermos. Basta ao homem algumas escolhas erradas, e então este homem terá vendido a sua alma. Uma escolha errada muitas vezes traz sofrimento. Uma escolha errada muitas vezes trazem lágrimas, dores, aflições. Uma escolha errada muitas e muitas vezes fazem muitas vítimas. Quantas e quantas vítimas de uma escolha errada. É assim a vida do ser humano. Isso acompanha o homem todos os dias. O homem está nele, é próprio do ser humano ter que tomar algumas decisões. É próprio do ser humano ter que escolher qual caminho seguir. É próprio dele descer ao vale
de decisões. Aquela menina, aquele moço que um dia nasce, tão criança, como nos disse o próprio apóstolo São Pedro, quando eu era menino, meus pais escolhiam para mim o sapato que eu ia calçar, as vestes que eu iria usar, até mesmo os brinquedos, tudo aquilo que eu precisava durante a minha infância, a minha tenra idade. Os meus pais, eles decidiam, escolhiam para mim. Porém, Paulo ou Pedro, um destes dois apóstolos, chegaram a dizer: mas quando eu me tornei crescido, depois de homem, eu mesmo passei a fazer as minhas escolhas. E então Pedro disse: agora, depois de homem, depois de adulto, agora já na minha idade madura, eu mesmo consigo definir, eu mesmo consigo descer ao vale das decisões e então fazer as minhas escolhas. Isto é um fato, isto é uma realidade. O homem precisa de fazer escolhas, mas ele deve saber disso. As consequências sempre acompanharão as suas escolhas. É como nos diz a própria Bíblia, no livro de Joel, capítulo 3, verso 14. Multidões no vale da decisão. É o que eu vejo exatamente agora. Multidões de jovens no vale da decisão. Não sabem se continuam estudando, não sabem se seguem fazendo cursos profissionalizantes, não sabem se atenta para o conselho dos seus pais, como diz Salomão em Provérbios, capítulo 7. Ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Multidões de jovens seguem assim agora, sem saber se eles ouvirão as palavras dos pais, sem saber se eles escolherão os cursos profissionalizantes, sem saber se eles escolherão uma profissão para um dia garantir o seu futuro e o futuro da sua família, ou se eles escolherão uma vida mais fácil, uma vida aparentemente mais fácil, porque o inimigo, adversário de nossas almas, tudo que ele faz é mostrar o caminho errado e propagandeá-lo, tentar fazer aqueles clientes do caminho errado o verem como um caminho mais fácil. E muitos estão agora mesmo, conforme Joel capítulo 3, versos 14 e 15, no vale das decisões. Não sabem se saem de casa ou se permanecem em casa. Não sabem se continuam estudando ou se abandonam a escola e vai seguir o mundo do pecado. E por que não dizer, o mundo do crime. Quantos e quantos estão agora vivendo no vale das decisões? Quem sabe eu esteja falando agora a um lar, a uma família, a um casal que estão vivendo o seu vale de decisão. Eles não sabem se separam ou não. Não sabem se assinam o divórcio ou não. Não sabem se deixa o coração daqueles filhos, aquelas crianças crescendo agora, quando precisa de total apoio, traumatizados ou não, porque a separação muitas vezes traumatiza, marca, prejudica os filhos. Há uma necessidade da presença de pai e de mãe na vida dos seus filhos para uma formação normal. Quantos estão vivendo o seu vale de decisão? Quantos têm servido ao Senhor
por tantos anos, mas agora mesmo está vivendo também o seu vale de decisão. Não sabem se continuam servindo ao Senhor ou se abandonam este caminho santo por causa das provas, das dificuldades, dos problemas que lhes sobrevêm. Quantos agora estão vivendo o seu vale das decisões? Quantos agora, como diz no versículo 15 de Joel capítulo 3, que o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Quantos agora estão como um sol e uma lua escuro? Quantos agora estão como estrelas sem o seu resplendor? Claro, é óbvio que este texto fala também das profecias do tempo do fim, mas isso também fala do grande vale de decisão que o homem, que o cristão, que o jovem, que o marido, que a esposa, que a população mundial está vivendo. Continuamente estamos vivendo um vale de decisão. Continuamente estamos nos encontrando em uma situação onde temos que fazer escolhas. Aquela moça, ela terá o direito de escolher qual será o seu marido. Porém, lembrando ela que escolhendo errado, isso é indiscutível. As consequências, elas virão. Aquele homem terá que escolher qual é a mulher com quem ele passará a sua vida. Porém, lembrando ele que as suas escolhas determinarão a sua felicidade ou seu espanto, seu sofrimento, a sua chaga. Porque, como disse Salomão, um homem que não encontra uma boa esposa é como aquele homem que teve o seu sangue invadido por água. É como aquele homem que, Salomão também disse, melhor ir é morar no deserto sozinho do que estar com a mulher rixosa. Escolhas, como os homens sofrem pelas suas más escolhas, como o país sofre politicamente às vezes, financeiramente às vezes, por causa das suas péssimas escolhas. Escolhas, vales de decisões. Todos os dias estamos em um vale de decisão. Todos os dias temos que tomar as nossas escolhas. Escolher entre algo. É como nos dias quando Jesus esteve na terra. Nós encontramos Jesus ali diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de César, diante dos homens, diante de Anás e Caifás, diante da religião, e ali agora estavam todos eles em um vale de decisão. Teriam que escolher se o crucificavam ou se o inocentavam. Teriam que escolher entre Cristo e alguém, entre Cristo e o mundo, entre Cristo e um homicida, Barrabás, um criminoso que por ali vivia, sempre roubando, sempre causando danos à sociedade, sempre desrespeitando as virgens, sempre desvirtuando do bom caminho os jovens. Ali teriam que escolher entre Jesus, o justo, o santo, o perfeito, e Barrabás, o injusto, o facínora, o criminoso. Porém, eles não souberam fazer a sua escolha naquele vale de decisões. O povo estava em dúvida, o povo não sabia como escolher, então precisou de uma grande figura religiosa, entre aspas, para ajudar o povo em sua escolha. E então eles foram manipulados. Anás e Caifás gritava no meio do povo: crucifica Jesus Cristo e solta Barrabás. Que péssima escolha! E então eles diziam: e que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Que tragédia! Que desastre! Que julgamento eles atraíram sobre a cabeça deles naquele vale de decisão.
E diz a história que 70 anos após a crucificação de Cristo, realmente o sangue do justo caiu sobre eles. 70 anos após aquele momento, aquela escolha terrível, naquele vale de decisões, realmente veio Tito e o seu exército e sitiaram a Jerusalém. E deixaram-os presos, e os deixaram com fome, e os deixaram sem nenhum direito de ir e vir. E então, após a fome, a loucura, o frio do inferno, após então eles estarem agora fracos, vencidos, após tudo isso, agora Tito invade a Jerusalém e tira as crianças do ventre de suas mães e mata os seus jovens, e mata os seus velhos, e explora a sua riqueza, e queima o templo, e destrói toda a Jerusalém, e derruba os seus muros, e arrebenta as suas porteiras. E então Israel ficou por quase 2000 anos escravos do mundo, judeus espalhados por toda a terra. Isto é, vale de decisões. Algumas más escolhas nos farão viver grandes desastres, fortes dores, grandes traumas, como Israel, quando Israel gritou, crucifica-o, vale de decisão, uma péssima escolha para um judeu. Ou seja, rejeitaram seu rei, rejeitaram a sua salvação, havia um propósito, sim, mas eles pecaram no vale da decisão. E ainda disseram que o sangue do justo caia sobre nós. E após o sangue do justo cair sobre eles, após a sentença, após as consequências da escolha errada no vale da decisão da vida de Israel, após aquela sentença, meu amigo ouvinte, você então agora encontra Israel espalhado por todo o mundo até o ano de 1948. Agora, você encontrava Israel sofrendo na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos. E veio então, através do grande ditador Hitler, aquela grande perseguição aos judeus. Mas tudo isso era consequência pela péssima escolha que eles fizeram. Necessário, sim, há erros, há decisões que muitas vezes são desastrosas, mas acabam sendo necessárias. Há pessoas que só aprendem com tragédias, com dores, com lágrimas, com tombos, com erros. Este é até inteligente, aquele que aprende com todos estes erros. Porém, Deus está em busca dos sábios, daqueles que não precisam de aprender com lágrimas, com dores, com tragédias, com desastres. Deus, Ele está atrás, meu ouvinte, daquele que muitas vezes vê o erro do sábio e ele não precisa de errar para aprender, ele aprende com o erro do próprio sábio. Este é sábio, ele aprende com o erro dos inteligentes. Inteligente apenas é aquele que aprende com seus erros, mas o sábio não precisa de errar, como Israel errou no vale de decisão, como Israel errou no momento de fazer a sua escolha. E quantos judeus foram queimados, asfixiados nas câmaras de gás? Quantos e quantos judeus foram humilhados? Quantas crianças dos judeus foram humilhadas, separadas dos seus pais? Quantos judeus foram tratados como animais? Ou pior do que animais, porque tratados como foram os judeus, nem mesmo os animais deveriam ser tratados. E aí, você percebe sofrimento tal, qual nunca Israel havia vivido, porque pecou no vale das decisões, porque pecou multidões no vale da decisão. Pecaram, escolheram mal, eles escolheram o facínora, eles escolheram, em outras palavras, o terrorista,
Eles disseram: queremos Barrabás, crucifica a Jesus Cristo. Foi o que eles escolheram ali. E escolhendo Barrabás, automaticamente eles escolheram a Hitler. Escolhendo Barrabás, automaticamente eles escolheram as câmaras de gás. Escolhendo Barrabás, escolheram ser asfixiados e queimados. Muitas vezes o homem toma decisões em sua vida, faz escolhas em sua vida que resultarão pelo resto dos seus dias aqui nessa terra. Quantos jovens neste vale de decisão, neste momento de conquista, quantos jovens neste vale de decisão, neste momento de decidir entre o mundo ou Deus, têm escolhido o mundo e muitas vezes escolhendo o mundo, escolhendo as drogas, escolhendo o crime, escolhendo a prostituição, escolhendo os vícios. Eles então têm que pagar um preço. Muitas vezes, então, tem que arcar com as consequências e muitas vezes arca com as consequências, paga o preço com a sua própria vida. Porque é assim o crime. Quantas pessoas têm morrido em nossa cidade? Quantas pessoas têm sido assassinadas em nossa sociedade? Estão pagando com a sua própria vida a sua escolha errada. Por isso, meu amigo, o grande sábio Salomão disse que há caminhos que parecem vida. No momento da escolha, é como quando Satanás mostrou todos os reinos para o Senhor Jesus Cristo, e então Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei o carnaval, te darei o governo mundial, te darei os templos, te darei os motéis, te darei o controle das finanças, te darei o aplauso, te darei todos estes súditos que têm me servido, se prostrado me adorares. Satanás mostrou apenas aquilo que ele via como louvável, prazeroso. Satanás mostrou o lado, entre aspas, prazeroso, a concupiscência da carne e dos olhos, mas não virou a moeda. Ele mostrou motéis, prostituições, mas não mostrou a AIDS, não mostrou as doenças sexualmente transmissíveis. Satanás mostrou as drogas, o enriquecimento ilícito, a corrupção, o governo mundial das finanças, porém não mostrou milhões e milhões matando por causa do ouro, matando por causa do dinheiro, o dinheiro ilícito que circula pelo mundo afora. O diabo mostrou o cigarro, as vantagens de fumar um cigarro, a tensão sendo aliviada. O diabo mostrou tudo isso, porém o diabo não conseguiu mostrar o outro lado da moeda. Não mostrou o câncer, não mostrou o efizema pulmonar, não mostrou milhões e milhões que tiveram as suas pernas amputadas porque decidiram errado no vale das decisões. É assim que o inimigo trabalha. É assim que o inimigo age, meu amigo ouvinte. Ele cega as pessoas para que no momento que elas descerem ao vale das decisões, elas tomem algumas atitudes erradas. E tomando algumas atitudes erradas, fazendo algumas escolhas erradas, então elas terão que sofrerem, pagarem consequências, sofrerem marcas, feridas profundas. Quantas moças foram orientadas pelos seus pais: este homem não é o homem correto, minha filha, não vá com ele. Mas por causa dele, ela passou por cima de pai, passou por cima de mãe. Por causa dele, ela ofendeu a tudo e todos. E então, lá na frente, ela começa a chorar e diz: Deus, o que eu fiz? Deus,
O que eu perdi? Deus, eu não soube fazer escolhas no vale das decisões. Deus, olha o que está dando da minha família, olha o que está dando dos meus filhos, olha o inferno que eu vivo dentro dessa casa, Deus. E muitas vezes as marcas, elas são tão profundas, meus amigos ouvintes, que a ferida pode até ser curada, mas fica ali aquelas grandes cicatrizes. Quantas vezes aquele pai orientou e disse: meu filho, não vá por esse caminho, mas a insistência, a sedução, o prazer, o envolvimento dele com o mundo era tão grande que ele atropelou os seus pais. Quantas vezes aquele pastor, quantas vezes aquele evangelista, quantas vezes aquele missionário tentou te orientar para que você tivesse a oportunidade de fazer boas escolhas no vale das decisões. E, no entanto, você não conseguiu ouvir, você não pôde abrir os seus olhos. E agora? E então? O que será da sua vida? E agora, o que será de você aí perdendo anos e anos da sua vida no presídio? O que será da sua vida aí vivendo em prostituição? O que será da sua vida vivendo uma vida no mundo do crime, do tráfico? Qual é o seu futuro? Qual é a sua perspectiva de vida? E vou mais longe, o que será agora da sua alma, meu amigo? Nesse momento de tantas dores, neste momento de tantas marcas, eu venho aqui para te oferecer uma nova oportunidade. Mais uma vez, está diante de ti Jesus Cristo e Barrabás. Jesus Cristo o justo, o piedoso, aquele que pode te perdoar e te ajudar e reparar os danos e te dar a oportunidade de recomeçar tudo novamente. Eis que está diante de ti Barrabás, o facínora, o desastre, os vícios, as drogas, a prostituição, as más escolhas. Eis que tudo agora está diante de ti e você mais uma vez recebe o direito de escolher. Multidões, multidões, no vale da decisão, o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O que você escolherá para a sua alma? A sua escolha determinará o seu destino eterno. Enquanto viveres, e mesmo após a sua morte, suas escolhas determinarão o seu destino eterno. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. Toda minha vida salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.